27, Mateus 27, amanhã acaba, e nós estudamos Mateus, vamos deixar para comemorar amanhã, porque vai que Jesus volta hoje, e amanhã a gente não tá aqui, né, então vamos estudar Mateus 27 primeiro, né, e vamos trabalhar para Jesus, vamos lá, Mateus 27, eu quero orar primeiro com você, e já te convidar aí a compartilhar. A pastora Luana já está conosco, a pastora Regina também. Então vai compartilhando aí, gente. Bota no grupo, chama as pessoas, gente. Vamos estudar. Tá encerrando hoje o livro de Mateus. Quem sabe é nesse estudo que Deus vai falar com você. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, encerrando, Senhor, o estudo do livro de Mateus. Amanhã acaba, hoje é o penúltimo, e nós estivemos aqui durante os 28 capítulos, estudando com teus filhos, tuas filhas, Pai, os teus separados para este estudo. Eu te agradeço, Senhor, porque conseguimos chegar até aqui. Amanhã podemos dizer que combatemos o bom combate, encerramos a carreira, mas vamos dar continuidade na fé, porque entraremos no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Meu Pai, eu já quero te agradecer por esta oportunidade de estudar ao vivo com teu filho e tua filha o livro de Mateus. Esteja conosco, Espírito Santo, e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Já deixei aqui na oração o recado, né, que nós vamos estar estudando a partir de segunda-feira o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, você já é o nosso convidado a estar convidando pessoas que querem estudar o livro de Atos. Vamos lá, tem uma bispa lá que estuda com a gente, traz explicações, detalhes, referências, deixa a gente perguntar, responde o que sabe, o que não sabe ela vai estudar para responder. Convide mais pessoas a estudarem a palavra conosco, porque é tempo de estudo da palavra. E eu já quero aqui no início dessa live pedir você, somente você, oi Vera, paz Vera Lúcia, somente você que estudou, né, digamos assim, 90% dessa aula conosco, faltou umas e outras, mas ainda assim voltou aí e assistiu, somente você, né, eu sei que não vai passar de 10 pessoas, porque a nossa live nunca passou de 10 pessoas, você manda para mim, a pastora Regina já vai deixar o meu zap aí novamente com DDD 24, manda para mim o seu nome completo, que eu vou emitir para você no WhatsApp um certificado de conclusão do estudo do livro de Mateus online, tá bom? Então manda para mim o seu nome completo e você vai receber no seu WhatsApp gratuitamente o certificado da conclusão do livro, do estudo do livro de Mateus aqui com a Bispa Eliane online. Você vai receber em PDF para você mandar imprimir e quem imprimir depois tira uma fotinha e manda para mim, tá bom? Vamos trabalhar, vamos, né? Não deixe de mandar para mim. A pastora Regina, bota aí, pastora, por favor, o meu número com o DDD para você que já tem, né? Já sabe, seu nome completo para que eu possa emitir o certificado em PDF. Aí você chega na papelaria, não passa de R$5. Eu gostaria de imprimir isso em papel foto, papel cartão. É 3 e pouco, 4, você imprime, tira uma foto, manda para mim, tá? E segunda-feira, amanhã nós encerramos Mateus 28, hoje é 27, amanhã encerramos Mateus, e segunda-feira vamos começar com Atos dos Apóstolos. Segunda-feira estudaremos Atos dos Apóstolos. Vanessa, paz do Senhor. Patrícia, paz do Senhor. Deus abençoe. Desirê, paz do Senhor. Tem, pastora? Você tá quase toda a aula aí? Claro que tem. Lógico que tem. Tá bom? Então, você que acompanhou essas aulas aí, quase todas. Bispa, teve umas e outras que eu faltei. Eu vou dar o certificado para 90%, não 100%, né? Porque teve algumas pessoas que faltaram às aulas, mas foram depois e ouviram, entendeu? Assistiram. Então, você terá o direito ao seu certificado. Manda para mim o seu nome completo. Não é pessoas que entraram do meio da aula para lá, não, tá? Você vai ter a oportunidade de começar a estudar o Atos dos Apóstolos segunda-feira, estudar até o fim para receber também em PDF o teu certificado. Amém? Vamos lá, vai todo mundo ficar bonito aí, vamos fazer coleção de certificado de estudo da palavra, né? É muito bom. Manda para Sandra, vê se a minha irmã, manda para Janaína também, por favor, minha filha.
Para Janaína? Que ela pediu para quando a gente estiver online mandar para ela. Gente, esse óculos ele tá simplesmente me deixando com labirintite, mas é porque eu não posso olhar para você. Eu tenho que olhar para aqui, para o livro. Pastora Josiane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você ouviu aí, pastora, sobre o certificado e sobre o próximo estudo? Se não, no final eu repito para vocês, tá bom? Vamos lá, glória a Deus. Já orei, já louvei, agora vamos estudar Mateus capítulo 27. Foi gostoso, não foi? No final a gente conversa um pouquinho. Vamos lá. Mateus 27. Já quero deixar aqui convidando você, porque hoje vai começar uma campanha poderosa aqui na Iujã. Igreja Levando Jesus às Nações, aqui no Alto da Serra, Rua Ercílio Moretti, 1887, ao lado do Zeca do Gás. A campanha é: o que queres que eu te faça? Quem está perguntando não sou eu, não. É ele. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 51. Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? E você vai lá responder para ele e receber a sua bênção. 7 sexta-feira, Jesus perguntando e você respondendo e recebendo a sua bênção. Amém. Eita glória. Vai ser forte o mistério. Hoje a Bispa Eliane vai estar abrindo, né, ministrando a palavra. E é sempre assim, né? A abertura quase não vem. No meio da campanha para lá o povo começa a chegar. Mas seria importante que você não faltasse nenhum culto. Venha em todas as 7 sexta-feira, né? Porque dentro da palavra de hoje vai ser muito forte e eu vou trazer aí a importância de estar participando do início ao fim. Muita gente para pela metade dos seus começos. Não. Terminem os seus começos. Amém? Vamos para estudo? Vamos lá. Tá dando retorno, Ciro. 27:2. E manifestando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. O entregaram a Pilatos. Lucilene, chegou, Pai do Senhor, minha linda. Olha, eu falei, vou repetir rapidamente, para você não sair daí. Você que acompanhou parte, né, mais de 90%, até de 90% do estudo, ou que não teve online, mas acompanhou depois, ouviu, me manda no zap seu nome completo, que eu vou fazer um certificado em PDF de conclusão do estudo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Você vai poder, né, levar na papelaria, R$3, R$4 você imprime, depois tira uma fotinha e manda para mim, tá? E segunda-feira, amanhã nós encerramos o livro de Mateus, e segunda-feira nós vamos entrar com o estudo de Atos dos Apóstolos. É sobre o Espírito Santo, vai ser bênção, hein? Você não pode perder. Amém ou não amém? Débora Chaves, a paz do Senhor. Débora, eita glória. Deus abençoe. Vamos lá. O entregaram a Pilatos. Os sofrimentos de Cristo, terceira fase. De manhã, Jesus açoitado, exausto, e é conduzido através de Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. Soltam a Barrabás. Jesus é veemente açoitado e entregue para ser crucificado. Para a quarta fase do sofrimento de Cristo, Então, aqui nós vamos entender, né, que aquele processo onde o mesmo povo, tá? Vou tirar porque tá me dando labirintite, isso é só para ler. O mesmo povo que seguia Jesus, que foram muito, quem sabe, curado, né, liberto, né, estavam ali. Liberto não, porque os libertos acho que não faria isso, mas foram curados, receberam a bênção, estavam ali dizendo: crucifique Jesus e solte Barrabás. Sabe o que eu entendo com isso? Que não basta você receber o seu milagre. Escuta isso que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar. Não basta você ser abençoado. Porque quando você só é abençoado, você não entende o valor e a importância desse Deus. Você precisa ser salvo. Nós vamos entender na história do paralítico que foram 10, né? Leprosos. 10 leprosos foram curados. Mas um voltou para agradecer. E aquele um que voltou para agradecer, ele foi curado e salvo.
Porque somente os salvos, os libertos, conseguem nutrir dentro de si a gratidão. Então ele voltou, agradeceu, foi salvo e a sua história, eu acredito, nunca mais voltou a lepra na sua vida e ele com certeza está na glória. Agora, adianta quando a gente só recebe a bênção, por isso que a gente não pode ensinar somente que nós temos um Deus abençoador, mas principalmente que o nosso Deus é salvador. Principalmente esse sacrifício de cruz que nós estamos trazendo aqui para você. Te levar a entender a importância de amar esse Deus. Você ama Jesus? Se ama, você já disse isso para ele hoje? Jesus, eu te amo. Ou você acha que não é necessário? Tem pessoas que nunca ouviram a palavra eu te amo e acham que não é necessário dizer isso para Jesus. Jesus fica feliz de ouvir você dizer que ama ele. Diga ao amado da sua alma que você o ama. Mantenha uma comunhão, um relacionamento íntimo de amor, de declaração para com ele, que você vai ver como a sua história vai mudar. Jesus não é só o teu Deus abençoador, não. Jesus, ele é o teu Deus salvador. Ele é o Deus que te ama, ele é o amado das nossas almas. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele deu a vida por mim e por você. Ele passou aqui por humilhação, por abandono de pessoas que muitas das vezes nós nos dias atuais... O que foi, minha filha? Tudo bem? Nós nos dias atuais estamos agindo da mesma forma. Vamos na campanha, somos abençoados, damos as costas. Tchau, Jesus! Obrigada aí, hein? Valeu! Não é assim, não. Não é assim, não. Receber a tua bênção e dar tchau para Jesus, não. É voltar para agradecer, como aquele único leproso fez. Volta, agradeça, glorifica, declare, faça um culto de ação de graça. Eu fico boba de ver pessoas receberem bênção e não darem um culto de ação de graça. Gente, quando eu sou abençoada, a primeira coisa que eu penso é no culto de ação de graça. Quando vai ser meu culto de ação de graça por essa bênção? Por quê? Porque por tudo dai graças. Não é só falar, graças a Deus, acabou. Não, dai graça. Dai um culto de ação de graça. Como diz aquele louvor, Deus tem nos dado uma unidade para que o mundo crê em Jesus. Nós estamos vencendo em amor a sombra da cruz. Então nós temos que sim ser grato a Deus e sermos uma família de amor. Amém ou não amém? Vamos glorificar a esse Deus e ser grato. Não é possível que eu não, né? Que ninguém seja abençoado. Não, a minha bênção é muito pequena, bispa, para me dar culto de ação de graça. Não existe bênção pequena. Não existe. Cada bênção é especial. Não existe bênção pequena. Amém ou não amém? Vamos lá? Vamos voltar aqui para o estudo. Mateus 27, versículo 3 vai dizer assim. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe só seco, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Gente, escuta isso. Vamos ler aqui primeiro. Então Judas, arrependido. Judas ficou sabendo que suas ações pecaminosas levariam à morte de Jesus. Da mesma forma, nossas ações inevitavelmente afetam os outros, para o bem ou para o mal. Muitos atos que iniciamos não podemos mais ser sustados e dos seus resultados nocivos e destrutivos nos afetarão, bem como outras pessoas. É da máxima importância que evitemos qualquer ação ou plano que possa ter consequência danosa em potencial. Escuta o que eu vou falar aqui. Quando Judas viu
Existem, né, fórum que dizem que Judas não se arrependeu, que ele teve remorso. Por isso ele se suicidou. Tá, eu não vou discutir sobre isso, porque até eu já preguei sobre isso e até acreditei muito tempo sobre isso também. Mas aqui nós vamos entender que a Bíblia está dizendo que ele se arrependeu e não que ele teve remorso. Ele se arrependeu. Está dizendo arrependimento e não remorso. A Bíblia não diz Judas teve remorso, não. Remorso muitas das vezes foram interpretações nossas dos pregadores, para justificar, né, a decisão de Judas ali ter ido se enforcar. Mas também estudando a palavra nós vamos entender que Judas não morreu enforcado. Tá? Quando ele se colocou ali, tô tirando o cabelo que já tá no olho, viu? Quando ele se colocou ali quando ele se colocou, presta atenção, filha. Quando ele se colocou ali na forca, a Bíblia vai mencionar e o estudo vai dizer que o galho quebrou e ele caiu no precipício. Então ele não morreu enforcado, ele morreu, né, espatifado lá embaixo. Tá? Então, nesse processo do galho quebrar, de cair, da agonia da morte, ninguém pode garantir que Judas teve ou não se arrependeu. Se houve ali o arrependimento, até tenha se arrependido também de ter tentado o suicídio. Ninguém pode garantir. Eu sou muito cautelosa com essa história de que foi para o inferno e foi para o céu. Porque, para mim, eu penso como Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte, o céu vai ser um lugar de surpresa. Aonde quando muitas pessoas chegarem lá, a primeira surpresa vai ser, ué, não é que eu cheguei? A segunda, como diz o pastor Cláudio Duarte, vai ser, você aqui? E a terceira, cadê aquele irmão? Né? Porque nós julgamos tanto, nós achamos tanto, nós botamos tanto rótulos, fulano vai, ciclano não vai, beltrano não vai, que, né, a primeira surpresa vai ser tu chegar lá. Ué, eu cheguei mesmo, hein? Não é que eu cheguei? Porque de tanto que a gente julga. Vai ser a primeira surpresa. Então, não vamos julgar, né? Mas há alguns pregadores, e repito, até eu mesma, já preguei muitas vezes, até me aprofundar no estudo, que Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. Mas a Bíblia não menciona o remorso, ela menciona o arrependimento. E para todo arrependimento tem perdão. Mas aí ele vai e comete aqui, né? Vai ao extremo de cometer, né, da tentativa, que ele não morreu do suicídio, da tentativa do suicídio, que nós não sabemos, né, o passo a passo, quem sabe é ele, Deus, aonde que ele está agora, né? Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos tomar cuidado que tem decisões, e eu falo sempre isso com a minha filha, tem decisões que nós tomamos que não tem como voltar atrás. Você pega um prego, prega ele na cerca, depois você vai lá, tira o prego, o buraco fica. A ferida fica. Você pega um prato, joga ele no chão, como uns TikTok que tá rodando por aí, depois você fala, prato, desculpa, os caquinhos não vai se juntar e voltar para o lugar. Então tem atitude, comportamento, coisas que nós fazemos sem pensar que magoam, ferem, e não tem. A pessoa até te perdoa, mas a ferida fica ali. A consequência fica. Então pense antes de fazer as coisas. Eu costumo dizer para minha filha, né? Às vezes a minha filha, né? Eu pego muito a minha filha como exemplo, porque é minha filha e eu sei que ela não vai, né? De vez em quando ela, mãe, mas, né? É para não dizer que não pegar outras pessoas, mas existem não só com ela, muitas pessoas. Às vezes ela pega e eu falo, minha filha, você não deveria ter feito isso. Um exemplo, né? Vamos pegar uma coisa pega assim... Leve. Ah, ela tá aqui. Pega leve, hein? Vamos pegar uma coisa assim bem simples. Eu botei esse aqui em cima, essa tomada aqui. Ela pegou essa tomada e guardou. Ela faz muito isso. Ela pega as coisas da gente e guarda. Eu fico, cadê isso? Fico meia hora procurando de cada. Depois, tá aqui. Entendeu? Aí, tu não deveria ter tirado. Eu botei aqui. Por que você não... mãe, por que você não me perguntou se podia tirar daqui? Porque eu fiquei com medo da senhora falar não. Então são coisas que às vezes acontece, são coisas que às vezes as pessoas praticam, tipo assim, eu vou fazer primeiro, depois eu falo. Porque depois que já tiver feito, não tem como ela falar não. Isso é pecado. Isso é errado. Isso é desobediência. Isso é rebeldia. E rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria.
Você tem que perguntar primeiro para depois fazer. E não fazer primeiro para depois falar que fez. Para depois contar que fez. Não, eu estou arrependido, eu peço perdão, eu sei que eu errei, mas eu fiz. Não, tá errado, é pecado deliberado. Você sabia que era errado. Você sabia que não deveria fazer, mas você foi lá e fez. Contando que depois ia pedir perdão e ia ser perdoado. E às vezes nós agimos assim com Deus também. Nós fazemos sabendo que é contra a palavra de Deus, é errado. Foi o que Judas fez. Judas foi lá, traiu Jesus. Claro que ele não achou que trair era bonito. Claro que ele sabia que trair era errado. Claro que ele agiu pelo impulso ali da raiva, por ver que aquela mulher gastou um dinheiro caro ungindo Jesus e que Jesus o repreendeu publicamente, principalmente quando a pessoa é repreendida publicamente. Aí que elas costumam mesmo sair e agir com rebeldia, né? Aí Jesus repreendeu ele ali, ele vai, sai e ele volta depois traindo Jesus, né? Só que quando ele vê o resultado do que ele fez, que um pedido de perdão, mestre, não ia consertar, que não era só uma brincadeirinha e que Jesus ia para a morte, ele se arrependeu profundamente. Assim como Pedro também se arrependeu, mas Pedro não tentou suicídio. Pedro amargou o seu arrependimento. Agora, Judas não teve a mesma força, a mesma resistência. Ele foi tentar botar fim. Não sou digno nem de viver. Tentar botar fim na vida dele. Errou, claro, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Mas, como eu já disse aqui no início, ninguém pode também dizer o que aconteceu depois, porque isso é só ele e Deus sabe. Não podemos julgar. Judas está no inferno, Judas é o traidor. Para que você pode chegar lá no céu e o primeiro que você vai encontrar é Judas, hein? Você não sabe. Você não sabe. O ladrão da cruz não foi que inaugurou o paraíso? Então não vamos julgar, né? Não vamos julgar porque nós não somos porteiro do céu, né? Para dizer quem entra e quem não entra. Mas vamos fazer a nossa parte, porque mesmo que não custe o céu, vai custar corações feridos de pessoas que te amam e que não esperavam esse comportamento de você. Corações feridos de pessoas que dedicava tudo, né? Que acreditava, que apostava todas as fichas em você e que ficou triste, decepcionado com você, como aconteceu aqui com Jesus. Sentou na minha mesa e me traiu. Confiou nele e ele traiu, vendeu Jesus. Então, há atitudes que não vai ter como consertar. Você vai ter que amargar ela pro resto da sua vida. Você vai ter que olhar para aquela pessoa que você ama e dizer: eu feri, eu machuquei o coração dessa pessoa. Então pense antes de tomar qualquer atitude que você sabe que vai ferir alguém. Amém ou não amém? Vamos lá, voltando para o estudo. 27:5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Foi-se enforcar, não diz e se enforcou, tá vendo? Foi-se enforcar. O intuito dele era se enforcar, mas ele não morreu da forca. Foi-se enforcar. Mas a senhora Regina, se você pode perguntar no reservado, você faz favor, porque senão a mãe não conclui aqui. Ou deixa para o final. Não, eu não disse isso, que não haverá arrependimento. Haverá arrependimento, sim, com certeza, filha, haverá arrependimento. Só que Deus perdoa, claro que ele perdoa. Só que o que eu falei? O buraco fica na tábua, o prato está quebrado, a ferida fica no coração daquela pessoa que você feriu, né? Tem coisas que não voltam mais atrás. Ele tentou voltar lá e devolver as moedas, mas eles devolveram Jesus com vida? Não dava mais tempo. Então vai ter erros que a gente comete, filha, que a gente vai querer consertar, vai se arrepender, só que não vai ter mais conserto. Então, antes de cometer tal erro, né, não vai ter mais conserto. Mas você tem o direito de se arrepender, pedir perdão, ser perdoado, ser salvo, só que você vai ter que amargar como Pedro amargou a traição pro resto da vida dele. Entendeu? Então tá bom. Não precisava ter apagado não, filha. Mas vamos lá. Retirou-se e foi-se enforcar. Ele não está dizendo retirou-se e se enforcou. Ele foi com a intenção de se enforcar. Mateus declara que Judas foi-se enforcar. Também em Atos 1,18 registra que ele morreu ao cair. Ele morreu ao cair.
o que Judas provavelmente fez foi lançar-se sobre uma escada pontiaguda. Naquele tempo, o indivíduo morria pendurado por crucificação ou ampalação. Ele jogou a corda, se lançou com o intuito de, né, até de se enforcar, mas ele caiu, ele morreu ao cair, tá? 27:9. 27:9, 27:9. Dá uma olhada lá pra mãe, filha. 27:9. A panela tá no fogo. O profeta Jeremias, vamos lá, 27:9, 27:9. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. O profeta Jeremias. Forte, né, minha pastora? Nessa citação, Mateus reúne e resume elementos do simbolismo profético. Um de Jeremias 32, 6-9, e outro de Zacarias, em Zacarias 11, de 12 a 13. A seguir, Mateus menciona o profeta mais antigo e mais destacado como sendo o autor da profecia. Costume esse comum na alusão da passagem dos profetas. 27, 24. Né? Então, nós vamos ver que o profeta lá atrás, tanto Zacarias quanto Jeremias, já tinha, né, descrevido, revelado, né, o que aconteceria aqui na frente. Não é que tinha que acontecer porque o profeta falou, não. O profeta já tinha profetizado o que aconteceria. Porque a gente fala assim, não, tem que acontecer, o profeta falou, tem. Não, ele já preveu o que estava por acontecer. Deus já tinha revelado a ele. 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava ante o túmulo, crescia tomando água. Não, perdão. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava ante o tumulto, crescia tomando água, o tumulto crescia, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue do justo, considerai isso. Pilatos. O maior pecado de Pilatos foi transigir no que ele sabia que era verdadeiro e correto, por causa do seu cargo, nível social e proveito social. Pilatos sabia que Cristo era inocente. Isso ele declarou várias vezes. Olha só, gente, como é que é forte essa passagem também. Eu tô suando. Pastora, depois você me liga o ventilador aqui, por favor. Ai, que lindo, tá vendo? Só me servindo essa benção. Tô suando. Olha só, olha que importante essa passagem aqui também. O maior erro que Pilatos cometeu é o erro que muitas das vezes nós cometemos. Eu gosto de mencionar nós, porque eu também sou pecadora, eu não estou livre de cometer pecados, e muitas das vezes nós mesmos cometemos, que, né, a gente não tem que dizer o erro que você comete, eu estou me santificando, estou dizendo que eu sou a santarrona do pedaço. Não, nós cometemos, porque eu também sou passiva de erro. Ah, minha filha, tava garrafinha, mas ganhaste teu galardão, viu? Depois liga o ventilador pra mãe. Obrigado, amor. Beijo. Vai fazer 22 aninhos? Brinca com isso não. Ah, tá aqui, brinca com isso não. Tá ficando velha, filha, tá? Então, gente, olha só. Muitas das vezes nós agimos dessa forma, né? Nós lavamos as nossas mãos quando deveríamos fazer alguma coisa. Ele estava com a autoridade na mão. Claro que a Bíblia tinha que se cumprir, mas tudo isso é para nos ensinar e nos mostrar que muitas das vezes nós agimos assim. Nós erramos quando só por conta do título e da posição dele, que ele não queria perder. Ai, que beleza, que ventinho bom. Não queria perder ali a posição, o apoio do povo. Ele acabou fazendo o quê? Ele acabou sendo, né, cúmplice, lavando as mãos. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós não temos que lavar nossas mãos diante do erro. O erro, ele tem que ser corrigido, tem que ser consertado. Meu bispo, chegou! Glória a Deus! Bispo Ronaldo,
Muito bom tê-lo por aqui, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Breve estará aqui conosco, em março. Ele estará conosco, dia 11 de março. O Bispo Ronaldo vai estar aqui no culto de aniversário da Iljan. E você não pode perder essa oportunidade de conhecer o nosso Bispo da Convenção, né? Aquele que nos cobre judicialmente, também em oração, palavra, homem de Deus. Acabei de colocar uma palavra dele muito forte aí no meu status do WhatsApp. Homem usado por Deus. Então, não deixe de vir, você que é de Petrópolis, se você quiser conhecer o Bispo Ronaldo, você que é pastor, pastora, vai ter um café com ele às 9 horas da manhã, me chama no zap, eu te passo aí o local, a hora, tudo direitinho, como você chegar. Não será na minha igreja, será numa outra igreja convencionada de um grande pastor, amigo nosso também, pastor Wilson, pastor Eliane. Fala comigo no zap, se você se interessar a estar nesse café de pastores, você que é pastor, pastora, missionários, tá? Me chame depois no zap. Mas voltando aqui para o estudo, Bispo Ronaldo, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Mesmo que rapidamente, que eu sei que a sua agenda é cheia. Mas o maior erro que Pôncio Pilatos cometeu, Bispo Ronaldo, boa tarde, graça e paz para a senhora e todos dessa live. Graça e paz, meu bispo. Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Então, um dos maiores erros aqui, né, não, digamos o maior, né, que Pôncio Pilatos cometeu foi lavar as mãos preocupado com o poder, preocupado com a opinião. E aqui o Espírito Santo já ministra no meu coração para te dizer, faça o que a Bíblia te ensina, faça o que é certo, faça o que Deus te manda e não se preocupe com a opinião, nem da maioria, nem da minoria, porque quem te garante não é a multidão, quem te garante é Deus. Você já reparou que grande parte, quando Jesus estava passando, vai mencionar o impedimento da multidão para sufocar a bênção e tentar impedir a bênção de alguém? Vamos lá para os 4 leprosos. Ele tentou descer pelo telhado, porque a porta estava cheia. Quem estava impedindo? A multidão. O cego de Jericó, nós vamos entrar aí na campanha, começar a campanha hoje, né? O que queres que eu te faça? Quem é que impedia o cego de chegar até Jesus? A multidão. A mulher do fluxo de sangue. Quem impedia a mulher de chegar até Jesus? A multidão. Então, muitas das vezes, nós nos preocupamos com a multidão tem sido, a opinião de muita gente tem sido empecilho para que nós venhamos fazer o que é certo. Não se preocupe com a opinião de A, B ou C. Não é a multidão que te deu a salvação. Não é a multidão que te garante. Não é a multidão que vai garantir as bênçãos de Deus na sua vida. Preocupe-se em obedecer a palavra de Deus. Preocupe-se em saber se você está em obediência a essa palavra. Essa deve ser a sua preocupação. E Pôncio Pilatos ali, ele se preocupou com a opinião da multidão, não, porque se eu posso perder meu cargo, pode acontecer isso, aquilo, acolá, e ele acabou lavando as mãos do sangue inocente de Jesus e automaticamente se tornando, sim, culpado. É como se alguém chegasse para mim e falasse, bispo, eu tô ciente disso e disso, né? E eu falasse assim, bom, eu vou lavar minhas mãos porque se eu tomar alguma decisão, vão acabar fechando a minha igreja. Não. Eu tenho que tomar providência, tomar decisões, fazer alguma coisa, porque aquilo é errado, entendeu? Então, é muito importante você entender, nossa, mas ela tá num carinho com a mãe dela hoje, ela está botando mofada nas minhas costas. Será que ela quer bolo de aniversário? Será que é isso? Ai, filho, quando começa a fazer muito, oh meu Deus. Brincadeira, é uma benção, minha filha. Vamos lá, vamos continuar. Mateus 27, versículo 5. Vocês entenderam, né? 27, 5. Ele atirando para o templo as moedas de... Não, isso aqui eu já li. Retirou-se. Não, também já li. Aqui, né? Pilatos. 27, 26 agora. 27, 26. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Chegou a hora, né? Não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar.
tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. O sofrimento de Cristo, quarta fase. No açoitamento romano, a vítima era despida e presa em uma coluna, ou então curvava-se sobre um tronco com as mãos atadas no tronco nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira no qual estava preso várias tiras de couro com pequenos pedaços de ferro ou osso preso nas pontas, era o que rasgava, né? Os golpes eram aplicados nas costas da vítima por 2 algozes, um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que pareciam as veias e as artérias. E às vezes até certos órgãos internos. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento. Bom, filho, senta. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento ou flagelação. A flagelação era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento, resultado desse castigo. Lucas 23, 26, Isaías 52, 14. Mas ele foi ferido. Senta lá, filha, por favor. É impossível, gente, imaginar o nosso Salvador passando por tudo isso. É impossível, não, pastora Josiane, não sentir. É impossível. Só um desumano, né? Só uma pessoa que não tem amor. Meu Deus, é impossível. Ler e saber que Jesus passou isso tudo por mim e por você. E muitas das vezes o que nós temos feito por esse Deus. Vou tentar continuar. Mas ele foi ferido, né? Talvez por isso não conseguiu, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Igreja, olha só. Isso tudo que Jesus passou foi por mim, foi por você. E às vezes nós fazemos dele um mercador de bênção. Quando você aceita Jesus como único, total e suficiente Salvador da sua vida. Oi, Jéssica, paz, minha linda. Saiba que o maior presente ele já te deu, que foi a vida dele por você, foi a tua salvação. Então, qualquer outra coisa que vier depois disso, vindo ou não vindo, ele não tá mais, ele não deve nada pra gente. Ele não deve nada. Por isso que tem um louvor que diz, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Tem gente aí que fez o concurso da Condep e tá bravo porque Deus não abriu a porta. Ele deixou de ser Deus por isso? Continua sendo Deus. Ele já deu a vida por você. Entendeu? Então vamos, né, focar nessa realidade.
Acende a luz para mim, filha. Amém? 27, 28 e 29. Capítulo 27, versículo, obrigada, 28 e 29. E despiram-no, cobriram com uma capa de escarlate, ou seja, vermelha, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelharam-se diante dele e escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Queridos, queridas, você acha que essa afronta que você está passando, essa perseguição, essa rejeição de um irmãozinho, de uma irmãzinha, de um ente querido, tá te ferindo mesmo? Tá muito dodói, né? Olha o que o teu Salvador passou por você, vaso. Para de mimimi, para de ficar aí, né, dodói por coisa tão banal. Começa a olhar para a cruz, para o sofrimento do teu Salvador, que você vai ver que isso que você está passando é nada, nada, nada. Como diz o louvor, né? É nada, nada. Amém ou não amém? Ah, mas o irmão olhou de bico para mim. Cuspiram no teu Salvador. Escarneceram do teu Salvador. Vestiram ele. Zombaram dele. Por que isso daí que tá te fazendo tão mal? Por que essa coisinha boba aí tá te incomodando tanto? Vira a página. Vai crescer, crente. Cresce. Ele passou muito mais por você, por mim, por nós. Amém ou não amém? O sofrimento de Cristo. Quinta fase. Desamarraram as mãos de Jesus e puseram em meio à tropa romana. Os soldados colocaram uma capa sobre ele. Põe um caniço em uma mão de uma coroa de espinho na cabeça. Os soldados escarneceram dele, bateu no seu rosto e na cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo, para a sexta fase do sofrimento de Cristo, que é o versículo agora 31, né? Agora tu vê, botou a coroa, ainda bateram para aquilo enterrar na cabeça dele. A gente, numa machucadinha, a gente fica toda hora com o dedinho ali, né? Imagina aquela coroa em Jesus. Eles ainda bateram os soldados para aquilo, né, entrar. Meu Deus. Nós não temos noção do que Jesus passou por nós, não. Não temos. Senão nós seríamos mais humanos, nós seríamos mais cristocêntrico, nós seríamos mais cristão de verdade. Não, tu não tem, eu não tenho, nós não temos noção do que ele passou, não. Não temos. Não adianta falar assim, eu imagino sim, bicho. Imagina nada, porque senão nós seríamos melhores. 27 e 31. O levaram para ser crucificado. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe a sua veste e o levaram para ser crucificado. O sofrimento de Cristo, sexta fase, levando a pesada cruz no ombro, já depois de ter passado por isso tudo, de estar ali criticamente ferido, ainda começou, né, a levar no ombro a cruz. Não tem como não chorar, pois é profundo essa parte. Muito profundo, pastora, muito. Cristo lentamente inicia a caminhada para o Gólgota. Lentamente. O peso da cruz, somado ao seu esgotamento físico, o fez cair. O peso da cruz, somado ao seu esgotamento físico, diante de tudo que ele já tinha passado, o fez cair. Esforça-se para levantar-se, porém não consegue. Aí obrigam a Simão
o Cirene, né, a levar a cruz, para ir para a 7ª fase do sofrimento de Cristo. Versículo 35. Então, né, ele nessa caminhada, ele já não consegue carregar, ele precisa da ajuda porque ele já está ferido demais. Ele já tinha, né, passado ali por todos os seus, né, já tinha passado todos os limites, começando pelo sangrar, né, suar sangue lá atrás, no processo daquele diálogo dele com Deus. Aí entra naquele toda a humilhação, né, naquele sofrimento todo, ainda vai carregar aquela cruz pesada, ele não suportou e foi ali, né, ajudado por esse Simão, né, o Cirene. O 35 vai dizer: e havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Havendo crucificado o sofrimento de Cristo, 7ª fase no Gólgota, põe a cruz no solo e deitam Jesus sobre ela. Estende seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam os cravos de ferro quadrado e pesado, que atravessaram as mãos, os punhos primeiros, e não a mão direita, seguida à esquerda. Os cravos penetraram também na madeira. A seguir, estenderam seus pés e cravam os pés e os cravos na cruz, com cravos maiores do que os da mão, para a 8ª fase do sofrimento de Cristo. Então ali, né, deitaram Jesus, pregaram, né, amarraram, depois pregaram, não só pregaram, amarraram primeiro, depois pregaram, porque se só pregasse, rasgaria e ele cairia. Então amarraram e pregaram. 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Blasfemaram. O sofrimento de Cristo, 8ª fase, agora Jesus cheio de ferimento e coberto de sangue, é um espetáculo patético para o povo que assiste ao alto. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição terrível por várias horas, e os braços estão afadigados, sente grandes câimbras, os músculos, e rasga-se a pele e as costas. Começam outra agonia, a dor insuportável no peito, causado pela compressão dos fluidos do coração. Sente uma sede abrasadora, João 19, 28, e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam a cruz para a 9ª fase do sofrimento de Cristo. Aí ali ele sente sede, né? Diante de tudo, né? Da compressão do peito causada ali, né? Daquela insuportável dor, ele vai sentir sede, e ele está passando por isso tudo, ainda tem que olhar para as pessoas que ele curou, as pessoas que ele, né, algumas que caminharam com ele, que receberam cura, olhar para ele com escárnio do tipo, né, se fosse Jesus mesmo, filho de Deus mesmo, saía daí, né, da zombando. Quantas vezes você já ouviu isso, né, e você ficou revoltado? Imagina Jesus lá na cruz, por mim e por você. Aí fala, se fosse crente de verdade, né, não estava passando por isso. Se fosse crente de verdade, né, não estava doente. Se fosse crente de verdade, não estava passando necessidade. Jesus também ouviu isso, por mim e por você. Se fosse filho de Deus, descia dessa cruz. Ele ouviu isso, por mim e por você. Então, quando você ouvir, não fica dodói, não fica tristinha, não. Você fala, meu Pai, glória te dou, tô te agradando, porque o Senhor ouviu por mim, eu também ouço pelo Senhor, e vou continuar te seguindo, porque o Senhor já me deu tudo que eu precisava, a minha salvação, acabou. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, e ponto.
Não interessa quem acredita, quem não acredita. Não interessa que eu sei que tu existe, que tu é Deus, que o Senhor morreu por mim, que o Senhor é meu Salvador. Amém ou não amém? Tem que ser crente de verdade. Vamos lá. Por que me desamparaste? Ah, meu Deus, não me deixe chorar de novo não, por favor. Vamos lá, 27:46. 27:46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento de Cristo, nessa nona fase, esse brado, vê lá para mim, filha, esse brado de Cristo assinala o ponto culminante do seu sofrimento pelo mundo perdido. Seu brado em aramaico: meu Deus, por que me desamparaste? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus, dele do Pai, ao tornar-se substituto do pecador. Por mim, ele teve que se separar do Pai dele. Por mim, ele teve que se separar do Pai. O Filho precisou se separar do Pai por mim. Esta é a pior tristeza. Ai, Jesus, meu Deus. É a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Esta é a pior tristeza, angústia e dor. Que ele sente. Está ferido pelas transgressões do ser humano. Isaías 53:5. E se dá em resgate a muitos. 1 Timóteo 2:6. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado pela humanidade. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado pela humanidade inteira. 2 Coríntios 5:21. Ele morre abandonado para que nunca sejamos abandonados. Viu isso? Ele morre abandonado, não só pelo Pai, como abandonado pelos, né? Como vai dizer aquele louvor muito forte, procurou Pedro, Lázaro, o amigo que eu ressuscitei, não achou ninguém. Foi abandonado por todos. Ele morre abandonado para que nós não sejamos abandonados. Amém ou não amém? Salmos 22. Assim, mediante o seu sofrimento, Cristo redime a raça humana. 1 Pedro 1:19. Para a 10ª fase do sofrimento de Cristo. Gente, é muito forte. Olha, impossível você não estar comovido, você não estar sensível a essa aula de hoje, né? A essa passagem, a esse passo a passo, né, do Senhor Jesus por mim e por você. Josiane, pastora Josiane, é muito dolorosa se a senhora está conseguindo falar, pois fiquei muito triste e não peço, mas desde que li isso, essa Bíblia é bem detalhada. Pois é. Eu tô aqui, minha filha, eu que sei como é que eu tô me engolindo, porque eu tenho que ministrar para vocês. Mas é forte, é realmente detalhada, é forte, é muito forte, muito forte. 27:50. Porque a gente tem que aprender, né, a se sensibilizar e a vivenciar
o episódio, muita gente só lê por ler, não, nós temos que ler e sentir, né? E isso é ler e sentir. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus clamando em grande voz. Sofrimento de Cristo, 10ª fase. Cristo profere sua última palavra, bradando alto: está consumado. João 19:30. Esse brado significa fim, game over, epa glória, fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isso, ele faz uma oração final: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Muito lindo, muito lindo. Aqui ele, né, diz: está consumado. E nesse momento, o meu, o seu, o nosso pecado passa, né, a ter o preço de cruz, passa a ser pago pelo sangue dele. Todo aquele que se arrepender, todo, ei, você também, todo. Bispo, meu pecado é muito grande, você também, ele levou, maior foi o sofrimento dele do que esse teu pecado. 27:51, o véu se rasgou, aleluia. O véu do templo se rasgou, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fendeu-se as pedras. O véu do templo, em Êxodo 26:31 e 33 e 36 a 35, rasgado, mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. A cortina que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar do Santo dos Santos, vedada a caminho à presença de Deus mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberta ficou o caminho para o Santo dos Santos, ou seja, a presença de Deus, para que todos quantos crerem em Cristo e na sua palavra salvífica, Hebreus 9, de 1 a 14, 10, de 19 a 22. Então, igreja, antigamente tinha aquele véu que só entrava os sacerdotes, né, o sumo sacerdote, para apresentar expiação pelos nossos pecados, sacrifício, blá, 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 que é lá dos Pentateuco, lá do Antigo Testamento. Você, quando Jesus morre ali, esse véu se rasga. Quando esse véu se rasga, Jesus está dizendo: acabou, você não precisa mais do homem para chegar a mim, você tem livre acesso à minha presença, é só se arrepender, é só se arrepender, é só se arrepender que você tem acesso à minha presença, aleluia, glória a Deus, louvado, exaltado, seja o dono da minha vida, da minha alma, da sua vida e da sua alma, amém? Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, Georgette, amém, querida, depois tu reouve aí, que teve muitas emoções já por aqui, amém, glória a Deus. Você não está mais na mão do homem, você está direto, você tem contato, acesso direto, você não precisa mais do sumo sacerdote apresentar nada para você, você tem acesso direto, amém. 52. E abriu-se o sepulcro e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Foram ressuscitados. O significado desse evento é um prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo geraram a nossa ressurreição gloriosa na sua... garante a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a ressurreição de Cristo foi derrota da morte. 1 Coríntios 15, 50 a 58 e 1 Tessalonicenses 4, 14. Aqui eu encerro, né? Amanhã nós vamos terminar o livro de Mateus. Então,
essa parte aqui, né, mostra esse fato de que muitos santos ressuscitaram ali. Ninguém vai mencionar quem eram esses santos, mas foram vistos pela cidade. Ninguém menciona quem era, mas com certeza foram pessoas salvas em Cristo. E o que nós vamos entender é que aqui ele está nos garantindo a ressurreição pelo sacrifício de cruz na sua segunda vinda. Amém? Gente, a palavra de hoje foi forte, foi emocionante. Eu vou até me recompor, que daqui a pouco eu tenho um culto. Como eu disse para vocês, hoje o culto é o que queres que eu te faça. É ele que está perguntando, é ele, não sou eu não vou fazer nada não, é ele. Se você quer ser abençoado, vem fazer essa campanha conosco. O que queres que eu te faça? Amém? Vai começar hoje, daqui a pouco, 7 horas, aqui na Iljam. Pastora Regina, a história de Jesus Cristo, para mim, é como um pai que ama o filho, seus filhos, e nunca o desampara. Muito linda a história de Jesus, né, minha filha? Georgette, amém. Pastora Luana, amém. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Como eu disse, não vou poder ficar, ainda estou resolvendo algumas coisas aqui. Não a palavra que já está pronta, mas ainda tem muita coisa para resolver. Eu tenho andado muito... deixa eu falar. Para quem entrou depois, vamos estudar a partir de segunda-feira. Amanhã terminamos Mateus. A partir de segunda-feira nós vamos estudar Atos dos Apóstolos. Muito bom, hein? Se eu sou você, eu não perderia, porque Atos dos Apóstolos promete muitas emoções aí também. Vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Quem tem dúvida aí sobre o batismo, vamos esclarecer muitas coisas, amém? Outra coisa, vou repetir aqui, você que estudou conosco 90% das aulas, desde o início, né? Perdi algumas, bispa, mas eu vou reouvir, assistir depois. Perdi ao vivo, mas assistir depois. Passou o telefone, pastora? Não, né? Pastora vai botar o telefone aí. Pega meu telefone, manda um zap para mim com o seu nome completo, que eu vou fazer o certificado em PDF de conclusão do estudo do Evangelho de Mateus online. Você pode imprimir, se imprimir, tira uma fotinha, manda para mim, tá? E com ele na mão assim, bem bonito. Eita glória, né? Manda para mim. E se você não quiser imprimir, quiser ficar com ele só no seu celular, tudo bem, mas não é caro. 3, 4, 5 reais, não passa de 5 reais, e você vai poder fazer um quadrinho ou guardar um certificado de que você concluiu aqui conosco o estudo do Evangelho de Mateus. Vou caprichar no certificado para que você, né? Alguém dizer, você nunca estudou a palavra? Não, já sim, aqui, ó, tem até um certificado da Bispa Eliane lá da Iljam. Então manda para mim seu zap, tá aí meu zap com seu nome completo, tá bom? E você vai receber automaticamente no seu WhatsApp o certificado, mas só a partir de amanhã, porque amanhã ainda tem o último capítulo de Mateus aqui para você. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, as doces consolações de Deus Espírito Santo seja na tua vida, na tua casa, na tua família, até Jesus voltar. E todos digam amém. Obrigada, pastora Luana, obrigada, pastora Josiane, obrigada, Vanessa, obrigada, Lucilene, obrigada, Desirê, obrigada, Georgette, obrigada, pastora Regina, obrigada, Jéssica, obrigada, Bispo Naldo, obrigada a todos vocês que passaram por aqui, assistiram ao vivo, e a você que não passou, né? Nossa Juliana deve estar com algum problema, que eu não vi ela aí online, né? Depois eu converso com ela, mas ela, né, tem suas agendazinhas com seu filho, né? Que nós temos que respeitar, como eu disse para ela ontem, nossa primeira agenda é, né? Os filhos são de Deus, o Senhor nos empresta e nós temos que cuidar bem deles. Então, né? Mais um beijo para você também, Juliana, um beijo pro Profetinha, e até amanhã. Amém?